Pessoal, bom dia a todos, bom dia papai, bom dia mamãe, bom dia crianças. Hoje, segunda-feira, 31 de agosto, mais uma semana que se inicia e um mês que está finalizando, né? Então nós estaremos já a partir de amanhã no mês de setembro. Gente, essa semana como você sabe, o volume 3 do nosso PET foi encerrado semana passada, né? E o volume 4, que é o que nós vamos estudar, o próximo volume, ainda não foi disponibilizado para a gente. Ele deve ser disponibilizado essa semana para a gente estudar. E a partir do dia 8 que nós iremos começar a trabalhar, a partir de 8 de setembro que nós iremos começar a trabalhar com ele. Então, nesse tempo, nessa semana de hoje, até o dia 4, de hoje até sexta-feira, nós iremos trabalhar algumas atividades complementares. Então, por isso, o nosso horário vai ser alterado. Aquele horário que a gente seguia, né, das semanas passadas, somente essa semana, ele vai ser um pouco diferente, né, porque nós vamos trabalhar atividades complementares, que vai ser atividades do nosso próprio livro didático, né? Nós vamos voltar a trabalhar com o nosso livro didático, tanto de português quanto de matemática. Somente na quarta-feira que vai manter a mesma aula de educação física e o professor Anderson deve passar alguma atividade para vocês. Mas hoje e amanhã vamos trabalhar com português, né? Na quinta também iremos trabalhar com português e na sexta iremos trabalhar com matemática e um pequeno videozinho de geografia, ok? E lembrando que essas atividades também vão estar todas interdisciplinadas. Por exemplo, a aula de português hoje, ela é interdisciplinada com a aula de história. Por quê? Porque foi um assunto que nós trabalhamos também em história. Na quinta-feira, a aula de português de quinta-feira, ela vai ser interdisciplinada com uma aula de ciências, que foi um assunto que nós trabalhamos em ciências lá no PET, ok? Mas eu vou estar sempre orientando vocês, então não precisa preocupar com esse horário. Só lembrando que começando a aula, né, já tenha seu livro didático. Hoje, livro didático, né? Hoje, amanhã e quinta-feira, português. E na sexta-feira, matemática, ok? Então, não se preocupe, vamos fazer as atividades do livro didático, atividades simples, né? Então, vamos voltar a trabalhar com ele, ok? Então, vamos lá? Vamos começar a nossa atividade? Vocês viram no início, né? Outra coisa que eu esqueci de falar. A gente também vai sempre fazer as correções do volume 3 do PET, né? Da semana 4, porque nós não corrigimos. Então a gente vai estar sempre colocando as correções antes das aulas. Vai ter a correção, você vai pegar seu PET e fazer a correção das aulas anteriores, ok? Então vamos lá, gente. Pegue o seu livro de português, olha ele aqui, olha na minha mão. Seu livro de português, abra lá na página 190 e vamos para a explicação das atividades. Então a nossa atividade, ela começa na página 190, nessa leitura 2. Você sabia que existem documentos, eu vou estar lendo por aqui, porque é até um pouco mais confortável e a letra está um pouco pequena aqui. Você sabia que existem documentos que servem para garantir os direitos das pessoas, dos animais e do meio ambiente? Nós estudamos isso em história, você lembra daquela declaração do homem, né? Nós trabalhamos isso. Agora você vai ler a Carta da Terra, uma declaração elaborada por diferentes instituições e países. Agora imagine que a Terra pudesse falar. O que você acha que ela diria? Será que o texto a seguir pode responder essa pergunta? Leia e descubra. Então vocês vão ler esse texto, da Carta da Terra, nessas duas páginas, na página 190 e 191, né? Vou ler só o preâmbulo aqui para você ver, que é o início da carta, né? É o porquê, o preâmbulo é como se fosse o porquê da escrita dessa carta. Olha lá, fala assim, estamos diante de um momento crítico na história da Terra, em uma época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta ao mesmo tempo grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e uma cultura de paz,
para chegar a esse propósito, é imperativo que nós, os povos da terra, declaremos nossas responsabilidades uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Então, o preâmbulo, que essa primeira parte aqui, ela vai mostrar para a gente o porquê que é necessário a gente preocupar com a nossa terra, com as futuras gerações, né? Então, o porquê da escrita dessa carta? Então, o preâmbulo é o início, né? É um início, é uma explicação do porquê do que virá, né? A partir de agora, que são os princípios, né? Então, foi elaborados vários princípios, várias regrinhas, como se fossem regras para a gente seguir com o cuidado da terra. Olha lá. E está dividido por capítulos, né? Primeiro capítulo, respeitar e cuidar da comunidade da vida. Aí vem lá, 1, respeitar a terra e a vida em toda a diversidade. 2, cuidar da comunidade da vida com compreensão, com compaixão e amor. 3, construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas. 4, garantir as dádivas e a beleza da terra para as atuais e futuras gerações. Ok? Capítulo 2, integridade ecológica. Né? Aí vem 5, né? Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da terra, com especial preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida. 6, prevenir o dano ao ambiente com o melhor método de proteção ambiental e, quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução. Aí continuamos na página 191. 7, adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário. 8, avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta e a ampla aplicação do conhecimento adquirido. Capítulo 3, justiça social e econômica. Aí continua, regra 9, erradicar a pobreza com imperativo ético, social e ambiental. 10, garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável, ou seja, por igual, né? 11, afirmar a igualdade e a equidade do gênero como pré-requisito para desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, à assistência de saúde e às oportunidades econômicas. 12, defender sem discriminação o direito de todas as pessoas a um ambiente natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar espiritual, concedendo especial atenção aos direitos dos povos indígenas e minorias. E o último capítulo, capítulo 4, democracia, não violência e paz. Aí vem a regrinha 13, fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-lhes transparências e prestação de contas no exercício do governo, participação inclusiva da tomada de decisões e acesso à justiça. 14, integrar na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida os conhecimentos, valores e habilidades necessários para um modo de vida sustentável. 15, tratar todos os seres vivos com respeito e consideração. E 16, promover uma cultura de tolerância, não violência e paz. Essa carta foi feita na cidade de Paris, lá na França, em março de 2000. Então nós lemos, gente, na página 190 e 191, essa carta. Nós vamos agora para as atividades, né? As atividades. Pessoal, pegue agora o seu livro e vamos para a página 192 e 193, que são as atividades. Esse meu tá arriscado aqui, né, gente? Porque eu não ia deixar a resposta para vocês verem, né? Então, página 192 e 193. Vamos lá. Releia o trecho do preâmbulo da declaração. O preâmbulo, né, é aquela primeira parte. Essa parte aqui, ó. Isso aqui que é o preâmbulo. Então, tá pedindo para vocês relerem esse trecho. Vamos lá. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, em uma época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. Letra A. A quem você acha que a declaração se dirige? Comente com os colegas e o professor e escreva sua resposta. Como nós não estamos em sala de aula, você vai escrever sua resposta. Para quem você acha que essa carta foi escrita? Para quem que ela queria chegar a quem essa carta? Por que essa carta foi escrita e para quem que ela foi escrita, né? Olha lá.
Então, nessa letra A, para quem que essa carta foi escrita? Letra B. Qual é o argumento utilizado para evidenciar a necessidade de tomar uma atitude de respeito do momento crítico na história da Terra? Então, lá no preâmbulo tem falando por que essa carta foi escrita. Então, você vai tirar um argumento daqueles que foram colocados, o porquê que essa carta foi escrita. Vamos lá, e depois tem a questão 2. Qual é o assunto da declaração? Essa declaração fala de quê, gente? Resume em poucas palavras de que fala essa declaração. Em sua opinião, por que essa declaração foi chamada de Carta da Terra? Então aqui é uma resposta pessoal, né? É um diálogozinho. Como nós sabemos, o diálogo, ele no caso seria interação, né, gente? Na sala de aula a gente usa, quando tem esse balãozinho, a gente ouve só as opiniões. Nesse caso aqui, eu não sei se o livro de vocês tem o espaço para responder, eu acho que não tem. Então você vai comentar com os pais de vocês, né? Comente o porquê essa declaração foi chamada de Carta da Terra. Então tem essa opinião, né? Não precisa escrever aí não, porque o espaço acho que não dá. 3. As duas partes apresentadas no trecho da Carta da Terra, preâmbulo e princípio, estruturam-se de forma diferente. Então aqui você vai fazer o seguinte, letra A, observe novamente o documento e preencha as lacunas abaixo com preâmbulo ou princípio. Então você vai ler cada pontinho desse e vai preencher com preâmbulo ou princípio. Então você vai lá, né? Primeiro, a parte, a gente vai completar com preâmbulo ou princípio. Está organizada com a lista numerada com algarismos romanos. Qual é? É o preâmbulo ou princípio? Aí, segundo, a parte, completa com preâmbulo ou princípio. Está organizada com um texto corrido em um parágrafo. Qual é essa parte? Ok? Página 192, 193. Olha lá. Você acha que essa organização ajuda a compreender a mensagem que o documento transmite? Né? Sim ou não? Essa organização foi feita. Quais são os princípios propostos, né? Quais são os princípios propostos nessa carta? Resuma esses princípios aí, gente. Você acha que essa carta, os princípios são as orientações que foram dadas, né? Quais são os princípios que passa para a gente com essa Carta da Terra? É respeitar, é cuidar? Qual é esses princípios? Releia o seguinte trecho da Carta da Terra. Então tem aí, vai reler esse trecho, tá aqui para vocês, eu não vou reler, né? Preste atenção, vocês releiam vocês aí, preste atenção nessas palavras que estão destacadas e vem a pergunta abaixo. Que função as palavras em destaque têm no texto? Né? Essas palavras servem para quê? O que essas palavras são? É um verbo. Eu vou adiantar a vocês, são verbos, mas esses verbos indicam o que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer nesse caso? Esse verbo está indicando o quê? Ok? Questão 5. Na sua opinião, vamos lá, questão 5. Na sua opinião, os princípios e ações propostos na Carta da Terra podem ajudar a enfrentar o momento crítico que foi descrito? Por quê? Converse com os colegas e professor. Como não tem, o pai de vocês estão aí perto, o pai ou o irmão, converse com eles. Converse com eles, não precisa responder aqui, né? Porque é um balãozinho aqui, é uma resposta pessoal, né? É um diálogo. Converse com eles aí sobre o que você acha, né? Será que realmente esses princípios, essas ações vão ajudar? Né? 6. Se fosse possível, você faria alguma alteração na Carta da Terra? O quê? Comente com os colegas e professor. Também, gente, faça um diálogo aí com os pais de vocês, né? O que você poderia mudar nessa Carta da Terra? Você poderia acrescentar alguma coisa? O que você acrescentaria? Aí vem a Carta da Terra, uma declaração diplomática. Esse tipo de documento é o fruto de acordo entre duas ou mais nações e estabelece princípios, regras e compromissos que devem ser seguidos em determinadas áreas. Ok? Ô, gente, essa atividade foi a nossa atividade. Essa atividade eu vou corrigir ela amanhã. Então,
Aproveite, né? Termine essa atividade hoje. Coloque suas atividades em dia também do volume 3 do PET, que eu vou estar cobrando também. Tem alguns alunos têm uma atividade atrasada, mas termine essa atividade hoje, manda para mim, porque amanhã nós faremos a correção, ok? Abraço a todos.